Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui é o pastor Francisco Ferreira com uma aula para vocês. Nesta vez agora nós vamos falar sobre soteriologia. Em outros vídeos já falamos sobre bibliologia, cristologia, pneumatologia, antropologia cristã, falamos sobre hamartiologia e agora vamos estar tratando sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, para que possa ajudar você a compreender, a estudar e a entender os assuntos concernentes ao reino de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus. Nossa doutrina de soteriologia, nós temos nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a origem da salvação, mas primeiramente eu quero ler aqui algo para você. Diz o seguinte: Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, comprou a salvação para os homens. Como Deus aplica e como ela é recebida para que se torne uma realidade para os homens. As verdades relacionadas à aplicação da salvação para os homens está intrinsecamente ligada em três títulos: justificação, regeneração e santificação. As verdades sobre a salvação no que tange ações dos homens está também relacionada aí, intrinsecamente ligada a três títulos, a saber, o arrependimento, a fé e a obediência. Ou seja, Deus, ele opera sobre o homem a justificação, a regeneração e a santificação. São realidades intrinsecamente ligadas à vontade de Deus para os homens, ou seja, a santificação é vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Já no que tange ao homem, a parte do homem para receber essas três ações de Deus sobre ele, ele precisa também de três coisas, três títulos fundamentais, a saber, o arrependimento, a fé e a obediência. Como disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos quantos estão longe, todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Então, seja bem-vindo à soteriologia. Só quero ler aqui mais algumas coisas para gerar informação aí para você que está estudando conosco, né? Primeiramente, a origem da palavra salvação. Jesus, em hebraico, é Yeshua, que quer dizer salvação, e sotéria é o termo grego que deu origem à palavra que nós conhecemos como salvação. E soteriologia é a doutrina, porque logia é estudo, é a doutrina que traz os conhecimentos e as informações no que tange à salvação. Então, a palavra soteriologia ou doutrina da salvação, ela descreve o significado que vem de sotério ou sotéria, que significa salvar, ocorrendo em ambos os testamentos. Ou seja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tendo um infinito alcance de significados e fatos discorrendo em toda a história. De fato que por toda a extensão da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos a palavra salvação. No Novo Testamento, o verbo salvar e o substantivo salvação aparecem por mais de 150 vezes, ocorrendo mais de 100 vezes, ora no ativo, ora no passivo. Porém, no Novo Testamento, conhece também o significado mais comum do verbo salvar, e significa devolver a saúde ao doente. Sotério significa salvar, curar, transformar e libertar. Por isso os evangélicos, eles tomam sempre aquela palavra: Jesus cura, liberta e salva. Ou seja, a palavra sotério está relacionada a essa complexidade: curar, libertar e salvar. Quando o apóstolo
João escreveu o seu livro de João, ele colocou aquela frase de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade tem o poder de libertar o homem. João 8,32. Mas lá no versículo 36 diz: e se pois o Filho vos libertar, aí agora, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o Filho vos libertar, porque o Filho, Yeshua, que significa salvação, ele tem o poder de curar, de libertar e de salvar. E esta salvação, nós vamos ler em alguns textos aqui da palavra de Deus, ela tem um sentido muito complexo, ou seja, é de redimir, de dar segurança a alguém que está ameaçado. Quando nós lemos os textos da palavra de Deus, nós vemos que salvar está em livrar alguém que está ameaçado. Ou seja, Jesus ele veio para salvar o homem que estava ameaçado. Qual era a ameaça? A ameaça é a condenação por conta da dívida do pecado. Não só o pecado cometido por Adão, lá nós vimos isso na disciplina passada em Ramar Teologia, e vimos também em Antropologia, livrar o homem do pecado de Adão, mas como também livrar o homem da semente dos pecados do próprio homem, ou seja, o ser humano ele é mau na sua natureza. Mas aí então vem Cristo para nos salvar dos nossos pecados, porque quando Deus olhar para nós diante do nosso arrependimento, ele vai se lembrar que um sangue foi derramado, o sangue do Deus vivo foi derramado para nos livrar do nosso pecado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões, como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a doutrina da salvação, soteriologia, ela vai trabalhar e vai analisar o sacrifício de Jesus Cristo por nossas vidas, nos livrando de uma horripilante condenação futura, ou seja, de uma eternidade nas trevas. Qual foi o ponto inicial da salvação, ou seja, da soteriologia? Ela teve seu ponto inicial no coração de Deus. O próprio Deus decidiu, escolheu vir ao mundo, se fazer homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos nós vimos da sua graça e verdade. Veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Não porque nasceram da carne e da vontade do homem ou da mulher, mas da vontade de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu vou então lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, ou seja, não andam mais segundo os desejos deste mundo, os desejos promíscuos da carnalidade, mas agora eles andam segundo o Espírito. Então, soteriologia, ela vai nos informar, nos levar ao conhecimento da revelação, da operação de Cristo por nós na cruz do Calvário. Quando a gente estuda soteriologia, a gente vai entender o que aconteceu ali no Calvário. No que tange à natureza da salvação, a salvação ela tem 3 aspectos. Primeiro, falei isso, justificação. Segundo, regeneração. E terceiro, santificação. A justificação é um termo forense que nos faz lembrar de um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo, isto é, justificado. Eu quero dizer para você que os meus pecados me condenam, os seus pecados te condenam. Tudo que nós carregamos, a nossa energia negativa que nós assimilamos quando estávamos no mundo, aquilo que a gente fez de errado, de ruim,
talvez até por ignorância, porque o pecado muitas das vezes é por ignorância, mas nos torna culpado, porque ignorância não é sinal de inocência. Já falei sobre isso aqui. Pecou, nós estamos passíveis de juízo e condenação. Mas aí vem agora a justificação. Cristo pagou pelos nossos pecados. Jesus Cristo derramou sangue por você para te declarar justo diante de Deus. A partir do momento em que você tem a ciência de que você é pecador e que precisa de arrependimento. Em segundo lugar, a salvação ela vem na regeneração. O que é a regeneração? É a experiência onde Deus nos adota como filho. E aí vem então um novo nascimento. Vamos falar sobre isso nessa disciplina. A regeneração é o processo pelo qual Deus gera em você uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17 diz: assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E falando sobre regeneração, eu quero ler aqui um texto para vocês, Colossenses capítulo 3. Fala muito sobre isso, eu quero ler aqui para vocês. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e imaculados, de entranhas, de misericórdias, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Sedes agradecidos. E a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A regeneração. A regeneração é quando Deus opera em você um outro ser. A sua natureza pecadora, a sua natureza mal, a sua natureza perversa, a nossa natureza vil, a nossa natureza promíscua, ela é removida, a gente começa a expulsar isso aí no processo de arrependimento. E aí vem então agora a obediência, e através dos princípios de obediência vai gerando em nós uma nova pessoa, um novo jeito de ser, um novo homem, uma nova mulher, não mais segundo o mundo, mas agora segundo Deus. A regeneração. Nós somos regenerados para que a partir de então nós possamos servir ao nosso Deus, para que nós possamos então agora andar com Deus em uma nova vestimenta, não uma vestimenta de ternos e tecido de linho, mas uma vestimenta de glória feita por Deus e operada pelo Espírito Santo no seu homem interior. E a terceira palavra, ou seja, o terceiro aspecto é a santificação.
A palavra santificação sugere uma cena no templo, pois esta palavra relaciona-se com o culto a Deus. Santificar-se é você cultuar a Deus. E onde é que eu vou cultuar a Deus, pastor? Na igreja. A igreja é o culto coletivo, mas o culto começa no momento que você acorda e ele termina no momento que você dorme. Cultuar a Deus é adorar a Deus em tudo que você faz, em todos os lugares que você vai, no seu jeito de ser. Se define a espiritualidade de alguém não pelo exercício daquilo que ela faz lá no dia do culto, mas pelo seu dia a dia, na sua prática de vida, onde você transmite algo de você para as pessoas que te rodeiam. Ou seja, isto é culto a Deus. Como a Bíblia diz, e tudo o que vocês fizerem, sejam por palavras ou por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. É o culto racional, o culto diário, o culto constante, o espírito do homem conectado com a terra e conectado com os céus. Ou seja, você precisa estar conectado com Deus e conectado com os seres humanos. E isso define a santificação. Como a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu só posso ser salvo se eu fui justificado por Deus através do arrependimento. Se eu fui adotado por Deus através da conversão. E se eu me santifiquei através da minha dedicação e adoração constante ao Senhor. E aí, denomina-se que uma pessoa é salva. Não existe salvação só porque a pessoa vai na igreja. Tem muita gente que acredita que está salvo só porque está indo ao culto. Aí eu fui para o culto, eu cantei, eu adorei, eu ouvi a palavra de Deus, eu estou salvo. Nananina, não funciona dessa forma. O processo de salvação, dentro da ação de Deus na vida do homem, ele caminha por 3 vertentes. Justificação, é necessário que você se arrependa. A justificação está ligada ao seu arrependimento. Depois vem a regeneração, que é o processo de conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelados os vossos pecados. E aí depois a santificação, que é o refrigério do tempo de Deus na sua vida. Isso está lá também contextualizado ali em Atos capítulo 3, versículo 19. Então, eu preciso me santificar, eu preciso abominar aquilo que Deus não se agrada, eu preciso rejeitar aquilo que não pertence a Deus e preciso abraçar os princípios da palavra de Deus, os princípios da verdade que regem a harmonia entre os homens, para que eu possa então transferir de mim para as pessoas vida de Deus. O importante não é você começar a sua vida com Deus, mas sim você concluir a sua jornada com Deus. O início de uma vida cristã não é tão lindo quanto o final de uma vida cristã. Que Deus abençoe. Nós vamos ficar hoje somente por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre soteriologia. Hoje eu falei sobre as 3 palavras que definem a salvação, que definem a pessoa salva, que é a justificação, regeneração e santificação, que estão conectadas a 3 ações humanas. A justificação está ligada ao arrependimento da pessoa, a regeneração está ligada ao ato de se converter, né? Eu creio, né, em Cristo, eu me converto a Cristo. Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Então, a fé, ela vai operar esta conversão. E depois vem aí o outro processo, que é a santificação. E a santificação vem através da obediência. Ou seja, eu me arrependo, eu me entrego a Cristo e eu me dedico no caminho da obediência. Então, você justificado, regenerado e santificado em Deus. E aí, a gente está no caminho da salvação. Hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós falaremos sobre o processo do novo nascimento. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.